Olá, pessoal. Bem-vindos a mais The Deep Dive. É isso aí. A gente mergulha de cabeça Já. em temas super interessantes e hoje Uhum. o tema é relacionamentos. Opa. Mas, calma, É. não são aqueles relacionamentos que a gente vê nas comédias românticas. Ah, A tá. gente vai se aprofundar num lado mais, digamos, complexo, Hum. os relacionamentos tóxicos. Isso. E para essa análise, a gente tem um material super completo que vocês mandaram pra gente. Sim, bastante coisa. Artigos, depoimentos Uhum. e até estudos científicos. A ideia é a gente usar tudo isso para entender como esses relacionamentos funcionam, quais os sinais de alerta Isso. e, mais importante, como a gente pode se livrar deles e construir relações mais saudáveis. É isso aí. Acho que todo mundo, de alguma forma, já se deparou com um relacionamento tóxico, né? É, com certeza. Seja por experiência própria ou por conhecer alguém que já passou por isso. É. É um tema que, infelizmente, está presente na vida de muita gente. Hum. Então, para começar, vamos direto ao ponto. Vamos. O que define, de fato, um relacionamento tóxico? Bom, no material que você me mandou, tem um psicanalista, o Marco Assis, que explica isso muito bem. Legal. Ele compara um relacionamento tóxico a um vírus. Um vírus. É um vírus que infecta a nossa saúde mental e emocional. Nossa, A gente dura. começa a se sentir drenado, inseguro, Sei. a autoestima vai lá pra baixo. E quais seriam os sintomas, digamos assim, dessa infecção? Boa pergunta. Como a gente sabe que está num relacionamento tóxico? Olha, os comportamentos tóxicos são como alertas vermelhos, Hum. manipulação, desrespeito, ciúmes excessivo, críticas constantes, possessividade. São comportamentos bem comuns, né? De- Acho que todo mundo já se deparou com pelo menos um deles em algum momento da vida. Com certeza. Seja em relacionamentos amorosos, familiares É. ou até mesmo no trabalho. Sim, sim. E às vezes a gente nem percebe que tá dentro de um relacionamento tóxico. É verdade. Acho que certos comportamentos são normais. Mas o problema é que essa normalidade vai corroendo a gente aos poucos. Entendi. É como se a gente fosse acostumando com o que não faz bem. Exatamente. E quais são as consequências de se estar num relacionamento assim? Olha, as consequências podem ser bem sérias. É. Tanto para quem sofre o abuso quanto para quem pratica. É mesmo? No caso da vítima, o Marco Assis destaca a baixa autoestima, a ansiedade, a depressão, problemas para dormir, dores de cabeça, isolamento social. Nossa, bastante coisa. Afeta a saúde física e mental como um todo. Caramba, é um preço muito alto a se pagar, né? Sem dúvida. Mas e quem pratica esses comportamentos? Será que essa pessoa também sofre? Com certeza. Muitas vezes, quem pratica o abuso também está preso num ciclo de comportamentos disfuncionais, que também trazem sofrimento. Entendi. Pode ser resultado de traumas do passado, falta de autoconhecimento, dificuldades em lidar com as próprias emoções. É como se a pessoa estivesse num labirinto e não conseguisse encontrar a saída. Exatamente. E como a gente pode ajudar alguém que está nesse labirinto? Ou melhor ainda, como evitar entrar nele? Essa é a questão principal, né? É, No material que você mandou, o Marco Assis dá algumas dicas importantes. que legal. Ele fala muito da importância da comunicação, do autoconhecimento, da empatia e do estabelecimento de limites. Ótimo. Acho que a gente pode destrinchar cada uma dessas dicas, né? Podemos sim? Começando pela comunicação. O que é uma comunicação saudável num relacionamento? A comunicação saudável é aquela em que ambos se sentem à vontade para expressar os seus sentimentos, opiniões, necessidades, sem medo de serem julgados ou reprimidos. É como criar um espaço de confiança, né? Isso. Um espaço onde o diálogo é baseado no respeito e na empatia. Então, não é só falar, é saber ouvir também. Exatamente. Ouvir com atenção, tentar se colocar no lugar do outro, compreender os seus sentimentos e perspectivas. É o exercício diário de paciência e compreensão. Sem dúvida. E quando a gente percebe que errou? Como a gente coloca essa comunicação em prática para reconhecer nossos erros e se desculpar? Pedir desculpas é um ato de coragem e humildade. É verdade. É reconhecer que erramos e que precisamos nos responsabilizar pelas consequências dos nossos atos. É. E o Marco Assis destaca que não basta só falar desculpa. É preciso demonstrar arrependimento com atitudes e buscar reparar os danos causados. Faz sentido. Mas e a empatia?
Como a gente desenvolve essa habilidade tão importante para construir relacionamentos mais saudáveis? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, Aham. de tentar enxergar o mundo através dos seus olhos. Se perguntar, como eu me sentiria se estivesse na pele dele? Nossa, que difícil. Pois é, isso exige que a gente deixe de lado os nossos julgamentos e preconceitos. É um exercício constante, né? Com certeza. E não é fácil, mas é fundamental para que a gente consiga construir relacionamentos mais saudáveis e duradouros. E os limites. Como saber o que é aceitável e o que não é num relacionamento. Definir limites é essencial para proteger a nossa saúde física e mental. É saber dizer não quando algo nos incomoda. Sim. É deixar claro o que toleramos e o que não toleramos. E isso vale para todos os tipos de relacionamento. E como a gente coloca isso em prática? Como a gente define esses limites? Primeiro, é preciso se conhecer bem. Aham. Saber o que é importante para você, o que te faz bem e o que te faz mal. Certo. Depois, é comunicar esses limites de forma clara e objetiva. E o mais importante, fazer cumprir. Não adianta só falar. Tem que agir também. Exatamente. Definir limites é um ato de amor próprio e de respeito pelo outro. Verdade. É uma forma de construir relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Falando em amor próprio, o quanto ele é importante para a gente evitar cair em relacionamentos tóxicos. O amor próprio é a base de tudo, sabe? Quando a gente se ama, se valoriza, a gente não aceita menos do que merece. E isso se reflete em todas as áreas das nossas vidas, inclusive nos relacionamentos. Então, se a gente não se amar, a gente acaba aceitando qualquer coisa. É exatamente isso. A gente acaba se submetendo a situações que nos fazem mal, que nos machucam. E isso só alimenta o ciclo de toxicidade. E como a gente sai desse ciclo? A saída começa pelo autoconhecimento. Oh, É preciso se olhar no espelho e se perguntar quem sou eu, o que eu quero da vida, o que me faz feliz. Entender os nossos padrões de comportamento, as nossas crenças limitantes, os nossos medos e inseguranças. Esse é um processo bem intenso, né? Com certeza, mas é libertador. Quando a gente se conhece de verdade, a gente consegue fazer escolhas mais conscientes e construir relacionamentos mais saudáveis. Que legal. E se a gente já está num relacionamento tóxico, tem volta. Olha, nem sempre é fácil, mas sim, tem volta. O primeiro passo é reconhecer que o relacionamento está te fazendo mal. Depois, é buscar ajuda profissional. E qual o papel da terapia nesse processo? A terapia pode nos ajudar a entender os motivos que nos levaram a esse relacionamento, a identificar os padrões de comportamento tóxicos e a desenvolver ferramentas para lidar com eles. É como se a terapia fosse um mapa para a gente sair do labirinto, né? Exatamente. A terapia nos dá luz no fim do túnel. E se a gente perceber que o relacionamento não tem mais jeito? Quando a gente sabe que é hora de partir? Essa é uma decisão muito difícil, mas às vezes é necessária para preservar a nossa saúde física e mental. Quais sinais indicam que chegou a hora de dar um basta? O Marco Assis lista alguns no material que você mandou, como a falta de respeito constante, a manipulação emocional, a violência física ou psicológica, a traição, a dependência emocional. Nossa. Se você se identificar com algum desses sinais, é importante buscar ajuda profissional e repensar o relacionamento. Às vezes a gente se apega tanto à ideia do relacionamento, ao mito da solidão, que acaba se esquecendo de si mesmo, né? É verdade. Mas é preciso lembrar que a gente merece ser feliz, Sim, que a gente merece um relacionamento saudável e que nos faça bem. com certeza. E às vezes o primeiro passo para encontrar a felicidade é se despedir de algo que já não nos serve mais. É verdade. E depois que a gente sai de um relacionamento tóxico, como a gente se reconstrói? a reconstrução é um processo que exige tempo, paciência e autocuidado. Quais são os primeiros passos? O primeiro passo é se permitir sentir a dor da separação sem julgamentos. Depois, é importante buscar apoio emocional, seja com amigos, familiares ou com a ajuda de um profissional. E a terapia também pode ajudar nesse processo, né? Com certeza, a terapia pode nos ajudar a elaborar o luto do relacionamento, a ressignificar as experiências vividas Sim. e a construir uma nova perspectiva de futuro. Que bom. E como a gente evita repetir os mesmos erros no futuro? Aí entra a importância de aprender com as experiências do passado. É preciso se perguntar o que eu aprendi com esse relacionamento, o que eu posso fazer diferente da próxima vez. É como se a gente tivesse que se reprogramar, né? Exatamente. É preciso desconstruir os padrões de comportamento que nos levaram ao relacionamento tóxico e construir novos padrões mais saudáveis. E como a gente faz isso? Através do autoconhecimento, da terapia, da leitura de livros, da participação em grupos de apoio, da conversa com pessoas que nos inspiram. É um processo contínuo de aprendizado. Sim. E que exige paciência, persistência e muito amor próprio.
E com o tempo, a gente consegue construir relacionamentos mais saudáveis e felizes. Com certeza. A gente aprende a escolher melhor com quem queremos compartilhar a nossa vida, a definir limites, a se comunicar de forma mais assertiva e a cultivar o amor próprio. Que mensagem linda. Acho que isso dá uma esperança para quem está passando por um momento difícil, né? Sim. É importante lembrar que a gente não está sozinho. É. E que sempre é possível recomeçar e construir uma nova história. Que bom. E para a gente fechar essa primeira parte do nosso mergulho, eu queria te perguntar, quais são as principais características de um relacionamento saudável? O que a gente deve buscar? Um relacionamento saudável é baseado no respeito mútuo, na confiança, na admiração, na cumplicidade, na liberdade e no amor. Nossa, quanta coisa. E como a gente sabe que encontrou a pessoa certa? Não existe uma fórmula mágica, mas alguns sinais podem indicar que estamos no caminho certo. Que sinais são esses? Quando a gente se sente bem ao lado da pessoa, quando podemos ser nós mesmos, sem máscaras ou disfarces, quando nos sentimos amados, respeitados, valorizados e apoiados, quando há diálogo, troca, crescimento mútuo. Parece um sonho. E pode ser realidade, basta a gente acreditar que merece e estar aberto para viver essa experiência. E como a gente se prepara para viver um relacionamento saudável? Se cuidando, se amando, se conhecendo, definindo os nossos limites e cultivando nossa autoestima. Então o segredo está dentro da gente. Exatamente. A felicidade começa em nós. Que mensagem poderosa. Acho que é um ótimo ponto de partida para a gente continuar nosso mergulho nos relacionamentos saudáveis na próxima parte. Mas antes, vamos fazer uma pausa para um cafezinho e já voltamos com a segunda parte do nosso The Deep Dive. Iluminado! Voltamos! E aí, animados para continuar nosso mergulho. Com certeza. Na primeira parte, a gente desvendou um pouco dos relacionamentos tóxicos. E agora, vamos focar no lado positivo da coisa. Isso. Como construir relacionamentos saudáveis. Aqueles que a gente admira, que nos inspiram. Exatamente. No material que você me enviou, o Marco Assis usa uma analogia interessante. Que legal. Qual? Ele compara a construção de um relacionamento saudável a um jardim. Interessante. É preciso plantar as sementes certas, regar com carinho, podar o que não serve mais. E quais seriam essas sementes? São várias. Mas uma das mais importantes é o respeito. Respeito. Respeito pelas diferenças, pelas individualidades, pelos limites do outro. Faz sentido. A gente costuma idealizar um parceiro perfeito, né? Sim, aquele que pensa exatamente como a gente, que gosta das mesmas coisas. Mas a real é que ninguém é igual a ninguém. E a beleza do relacionamento está justamente nessa troca, nesse aprendizado com o outro. E descobrir novos mundos. Exatamente. Mas e como a gente lida com as diferenças? Com os conflitos? Porque, vamos combinar, eles sempre aparecem, né? Com certeza. Em todo relacionamento, por mais saudável que seja, vão existir conflitos. O que a gente precisa ter é uma boa comunicação. Comunicação. Mas não qualquer comunicação. É aquela baseada no diálogo, na empatia, na busca por soluções que sejam boas para ambos os lados. Não é fácil. Não é. Você tem alguma dica pra gente colocar isso em prática? Claro. O Marco Assis sugere algumas técnicas bem interessantes. Legal. Uma delas é a escutativa. Escutativa. O que é isso? Sabe quando a gente está tão focado em formular a nossa resposta Sei. que nem presta atenção de verdade no que o outro está dizendo? Acontece comigo o tempo todo. Pois é. A escutativa é o oposto disso. Entendi. É quieta dos seus pensamentos, Já. se conectar genuinamente com o que o outro está sentindo, com o que ele está expressando. Nossa, parece até um exercício de meditação. E requer presença, atenção plena e faz toda a diferença na hora de resolver conflitos. Faz sentido. E, falando em conflito, o que a gente faz quando a gente pisa na bola? Quando a gente magoa a pessoa que a gente ama? Reconhecer o erro. Pedir desculpas. Sim. E, mais importante, demonstrar arrependimento com atitudes. Mas e se a pessoa não aceita as desculpas? Essa é uma questão delicada. Nem sempre é fácil perdoar, né? Não. Mas é importante a gente lembrar que o perdão é um presente que a gente dá em primeiro lugar a si mesmo. Guardar mágoa, rancor, só faz mal pra gente. Verdade. Mas e quando a gente não consegue perdoar? O que a gente faz? Procurar ajuda profissional. Terapia. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para entender as nossas feridas, para lidar com as nossas emoções. E a terapia pode ser esse empurrãozinho. É verdade. A terapia é um espaço seguro, né? Sim, um espaço para a gente se abrir, se conhecer melhor, se curar. E para aprender a construir relacionamentos mais saudáveis. Falando nisso, além do respeito, da comunicação,
Perdão, o que mais a gente precisa cultivar para ter um relacionamento feliz? O Marco Assis fala da importância do companheirismo, É. da cumplicidade, do apoio mútuo. É como se fosse um time, né? Exatamente. Um time em que um torce pelo sucesso do outro. É. Um celebra as conquistas do outro, apoia o outro nos momentos difíceis. Legal. É. Mas como a gente constrói essa cumplicidade? Compartilhando momentos juntos, se interessando pelo que o outro gosta, criando memórias afetivas, se divertindo juntos. E o que é? Admiração. Admiração. Admirar as qualidades do outro, reconhecer os seus talentos, se inspirar na sua trajetória. Admirar e ser admirado. Exatamente. Quando a gente admira alguém, a gente se sente atraído por essa pessoa. A gente quer estar perto dela, aprender com ela. E a paixão? A paixão é importante, É. mas não é tudo. Com o tempo, a paixão se transforma. É. Vira amor, compreensão, respeito. E o sexo? O sexo é uma forma de expressar o amor, a paixão, a conexão. Mas, para que o sexo seja bom, precisa ter intimidade, confiança e desejo mútuo, E como a gente mantém a chama acesa depois de anos de relacionamento? cuidando do relacionamento, se reinventando, surpreendendo o outro, mantendo o diálogo aberto. Nossa, parece que não é fácil, né? Não é fácil, mas é possível. E a recompensa é imensa. E qual é a recompensa? Viver um relacionamento saudável, feliz e duradouro. Acho que isso resume tudo. E você, o que acha? Acho que é um belo objetivo a ser alcançado. É, Mas e quando a gente já está num relacionamento sim, e percebe que ele não está tão saudável assim? Tem como mudar? claro que tem. O primeiro passo é reconhecer que algo precisa mudar. Sim. Depois, conversar com o parceiro, expressar os seus sentimentos, buscar soluções juntos. E se o parceiro não estiver aberto ao diálogo? Bom, nesse caso, é importante buscar ajuda profissional. Um terapeuta de casal pode ajudar Aham. na comunicação, na resolução de conflitos, na reconstrução do relacionamento. E se mesmo com terapia, o relacionamento não evoluir? Aí é preciso se perguntar: vale a pena continuar insistindo nesse relacionamento? Ele me faz feliz? Se a resposta for não, talvez seja hora de seguir em frente. E como a gente faz isso? Com muito amor próprio, respeito por si mesmo, coragem para recomeçar. Nossa, que papo intenso. A gente precisa de um intervalo para respirar e voltar para a última parte do nosso mergulho. Concordo. De conversa. Retomamos agora nosso The Deep Dive. É isso aí. Já falamos sobre como identificar relacionamentos tóxicos e também sobre como a gente pode cultivar relacionamentos saudáveis. Isso. Mas e quem está saindo de um relacionamento que não deu certo? Por onde começar a se recuperar e reconstruir a vida? Bom, Marco Assis, no material que você mandou, ele fala da importância de se dar um tempo para se curar. Tempo. Tempo para se curar. É como se a gente tivesse levado um tombo feio, sabe? Não sei. A gente precisa cuidar das feridas, deixar o corpo se recuperar, Faz sentido. Mas como a gente cuida dessas feridas emocionais? permitindo-se sentir a dor da perda, sem tentar sufocar as emoções. Entendi. Chorar se tiver à vontade, falar sobre o que aconteceu com amigos, familiares. E se a gente não se sentir à vontade para falar sobre isso com as pessoas próximas? A terapia é um espaço seguro para se abrir, para colocar para fora tudo que está engasgado. Falando em terapia, ela pode ajudar também na hora de reconstruir a autoestima, né? Com certeza. A terapia nos ajuda a identificar as crenças limitantes que nos impedem de nos amar e nos valorizar. Que legal. E além da terapia, o que mais a gente pode fazer para fortalecer a autoestima? Cuidar de si mesmo, Ah. se dedicar a atividades que te dão prazer, se alimentar de forma saudável, praticar exercícios físicos. Cuidar do corpo e da mente. Exatamente. E como a gente sabe se já está pronto para um novo relacionamento? Quando você se sentir bem consigo mesmo, quando estiver feliz com a sua própria companhia, quando não buscar um relacionamento para preencher um vazio, mas sim para compartilhar a vida com alguém especial. Então, o segredo é se amar em primeiro lugar. Exatamente. Quando a gente se ama, a gente atrai pessoas que também nos amam e nos respeitam. Que mensagem linda para a gente encerrar o nosso mergulho. É verdade. Bom, pessoal, espero que esse The Deep Dive tenha ajudado vocês a entenderem melhor os relacionamentos. Sejam eles tóxicos ou saudáveis. Lembre-se, vocês são incríveis e merecem todo amor do mundo. Isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.